Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar. E hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 3/12, quarta-feira, simplesmente lotada de jogos. Eu separei aqui 16 oportunidades para a gente conversar, só que vai muito além disso. É uma grade muito top, muito cheia, mas toma cuidado, muitos jogos de Copa, muitos jogos perigosos, muitos jogos do Campeonato Brasileiro também perigosos. Então assiste esse vídeo do início ao fim para a gente trocar uma ideia bem legal. Eu vou passar aqui toda a minha visão sobre todos os jogos, bastante conhecimento para vocês, vamos trabalhar bastante, tá? Vou deixar no final do vídeo um bilhetinho pronto e também um bingão pra gente forrar. A casa que a gente utiliza tá na descrição, beleza? Regulamentada, então o linkzinho tá aí pra você acessar, criar sua conta e o nosso grupo gratuito. Então, sem te enrolar demais, bora pro vídeo. Às 11 horas já a gente tem um jogo aqui da Atalanta contra o Genoa. Esse jogo é interessante porque a Atalanta vem numa fase bem legal e o Genoa também, mas por se tratar de um jogo de Copa, um jogo único, eu gosto de gols nesse jogo, é exclusivo, tá? A fase do Genoa, 2x1, 3x3, 2x2, 2x1, perdeu de 2x0, perdeu de 2x1, empatou com o Parma, 2x1, 3x0 e 3x1, tá? Então, é uma equipe que dos últimos 10 jogos, em 9, bateu esse over 1,5, beleza? Então, eu acredito que pode se marcar na equipe da Atalanta hoje. A Atalanta vem de uma vitória sobre a Fiorentina e sobre o Frankfurt, duas vitórias muito importantes, beleza? Aqui na Champions League e também na Série A italiana. Perdeu de 3x1 para Napoli, perdeu de 3x0 para Sassuolo. Teve esse 1x0 aqui contra o Marseille, esse 1x0 aqui contra o Udinese e aqui 2x0 aqui. Mas, no geral, no panorama geral, quando pega uma equipe ali um pouco mais equilibrada, tende a sair esse over 1,5. Então eu não quero essa cotação de 1,50, eu acho extremamente perigoso. Eu quero trabalhar aqui mais de 1,5 gols a 1,28, tá? Bochum e Stuttgart. Os últimos jogos do Stuttgart aqui na Bundesliga 2 são jogos bem pirotécnicos, né? 3x0, 2x1, 4x1, 2x0, 2x0, 10 jogos, bastante gols. E o Stuttgart aqui também é uma equipe que vem com bastante gols. Eu quero trabalhar esse jogo aqui com ambas, tá? Por mais que pode parecer um pouco perigoso por se tratar de uma equipe de segunda divisão contra uma equipe de primeira, a gente sabe que a Alemanha é gols, a gente sabe que DFB Pokal é um dos campeonatos que tem muita zebra, né? O Bayern mesmo já saiu para equipe de terceira divisão, time de segunda divisão já chegou na final da DFB Pokal, então, pelo históricozinho aqui do Stuttgart, por exemplo, o Hamburgo é um time que subiu da segunda para a primeira nessa temporada agora, tomou 2 gols. Aqui o Augsburg também é a equipe mais fraca, 3x2, 3x1 contra o Leipzig, 2x1 contra o Mainz. Então assim, se a gente pega o histórico ali, tende a sair ambas. Eles já jogaram 4x0, 2x0, 1x0, 5x0. O histórico não é tão a nosso favor, mas esse jogo em exclusivo eu gosto de trabalhar esse mercado de ambas marcam a 1,61. Nem tá pagando tão bem porque o mercado já acredita também, mas eu gosto, tá? 1,61. Napoli e Cagliari também pela Copa Itália, tá? Napoli que vem de uma vitória muito importante, o que jogaram na segunda colocação, tá tudo bem boladinho no campeonato italiano e vem de 3 vitórias seguidas. Venceu a Atalanta, o Karabag e a Roma. Duas vitórias boas e importantes contra a Roma e contra a Atalanta. Perdeu pro Bolonha e empatou com o Como dentro de sua casa. Tinha vencido a Inter de Milão também por 3x1. Então, pô, uma sequência bem interessante aqui da Napoli jogando dentro de sua casa, tá? Ó, a gente vem e pega aqui os jogos da Napoli, ela venceu a Inter, venceu a Atalanta, 2 empates aqui, um pela Champions e um pela Liga, então jogos bons, tá? O Cagliari jogando fora, perdeu pra Juve, empatou com o Como, perdeu pra Lazio, empatou com o Verona e com a Udinese. E a sequência geral aqui, pelo menos 9 jogos aqui que não vence, cara, loucura, hein? Pô, aqui não tem muito como fugir não, tá? Aqui a gente vai ter que pegar essa vitória da equipe da Napoli, combinado? Atlético Bilbao contra Real Madrid. Eu não confio no Real Madrid, não confio mesmo, né? O Real Madrid não tá jogando bem, a fase do Real Madrid é muito ruim, apesar de estar na segunda colocação aqui, o Real Madrid é um time que tá dependendo muito do Mbappé. Vinícius Júnior não tá jogando bem, tá? O Vinícius Júnior não tá numa fase tão boa. O Bellingham também anda um pouco sumido. Rodrigo agora voltou até jogando bem, mas é um cara que depende do Mbappé. O Mbappé é gênio, é um baita de um atacante e quando ele pega pra decidir o jogo, ele faz gols, tanto que ele vem marcando ali praticamente todos os últimos jogos. Então é um cara que depende muito dele, tá? E assim, não pode ser, né? O time tem que jogar como um coletivo, mas o Real Madrid tá jogando muito mal. Eu não sei o que o Xabi Alonso tá arrumando, mas de fato ele não tá conseguindo organizar esse time. O time tá jogando muito mal. Então eu não consigo confiar nessa cotação pro Real Madrid de 1,80 jogando fora de casa. Na casa do Bilbao, onde o Bilbao é forte, tá? Uma equipe qualificada dentro de casa. É uma equipe realmente muito boa. Então não dá, cara. Não dá pra confiar. A fase do Bilbao aqui
também numa fase excepcional, né? Ele tomou um cacete aqui pro Barcelona, perdeu pra Newcastle, Real Sociedade, Getafe, mas enfim, cara, não dá pra confiar nesse Real Madrid aqui, eu acho muito complicado. Eu vou trabalhar um handicapzinho mais 2,5 pro Bilbao, ou seja, só dá head se ele perde por 3 gols de diferença. Se ele perder até por 2 golzinhos ali pro Real Madrid, ainda dá a gente. Não vai ter uma cotação tão alta, mas é legal pra completar um bilhete e a gente fugir de qualquer zebra nesse jogo, beleza? Arsenal e Brentford. Pô, 1,33 é meio foda pro Arsenal, cara. Apesar de ser o líder, apesar de em casa a gente encontrar aqui 5 vitórias e um empate, marcou 16 gols e sofreu apenas 2. Essa equipe do Brentford é chata, cara, é chata. Os últimos jogos, ó, 1-1. Na casa do Arsenal teve 1-1, então, pô, provavelmente uma vitória também é 1,30, 1,40, e o Arsenal empatou. A gente vê aqui, né, uma sequência depois de 4 vitórias, mas, enfim, ó, outro jogo na casa do Arsenal, 1-1, beleza? Então, assim, cara, eu também acho perigoso, tá? Ó, o Brentford, ele venceu o Newcastle, por exemplo, que é uma equipe bem forte. Perdeu para o Crystal, venceu o Liverpool, apesar da fase do Liverpool também não ser extraordinária, venceu o United, perdeu para o City. O Arsenal de fato vem numa temporada muito boa, numa fase muito boa, teve um empate contra o Chelsea aqui, mas tudo bem, apesar de estar com o jogador a mais, e empatou com o Standard também, mas a fase realmente do Arsenal é muito boa. Cara, eu pegaria essa vitória ao vivo, tá? Um mercado que eu gosto bastante de trabalhar, são 2 para esse jogo. O primeiro deles, pegar um chute ao gol do Igor Thiago, centroavante do Brentford, que vem cumprindo essa linha em todos os últimos jogos. Ele tem marcado muitos gols e é um cara que consegue ter uma finalização de qualidade. Então, um chute ao gol dele, sendo que a cotação do Brentford tá 8,50, vai ter muito valor, cara. Muito valor, vai estar pagando muito bem. Um chute ao gol do Igor Thiago e pro Arsenal ter mais escanteios no primeiro tempo. São as duas em que eu quero trabalhar para esse jogo e a vitória eu trabalharia ao vivo, tá? União Berlim contra Bayern de Munique. Pô, o último jogo fala muito, né? 2-2 na casa do União Berlim, onde o Bayern saiu atrás do placar e não conseguiu reverter esse jogo, não conseguiu virar esse jogo. Então esses últimos 2 jogos, na verdade, aqui na casa do União, falam muito sobre essa cotação de 1,28 do Bayern e essa cotação de 8 do União Berlim. Não concordo de forma alguma, tá? De forma alguma, não vou pegar essa vitória do Bayern a 1,28, eu tô fora. O que eu vou pegar aqui? Gol no primeiro tempo. Tá? Para sair um golzinho no primeiro tempo, para mim, é a melhor operação pra gente trabalhar nesse joguinho. Inter de Milão e Venezia, aqui não tem nem como fugir da vitória da Inter, tá? Loucura. O Venezia, vamos puxar os últimos jogos aqui. Ó, pela Série B, ele vem até numa campanha legal, mas se a gente puxa o confronto direto, a gente pega aqui 4 vitórias da Inter, 2-0, 2-1, 1-0 e 1-0. Então, é uma equipe... Pra completar um bilhete seu em 3 até que vale, tá? Mas é um jogo perigoso, Talvez eu deixaria esse jogo pro ao vivo, por se tratar de Copa Itália. Não sei se a Inter vai titular, é o que eu falei no vídeo passado, tá? Semana que vem tem Champions League e no meio da semana tem rodada do Campeonato Italiano, onde a Inter tá ali na briga também. Acho que é o Milan em primeiro, a Napoli em segundo, a Inter em terceiro e a Roma em quarto. Tá tudo muito, muito, muito embolado, tá? A Inter vai pegar, cara, o Como em casa. Não é um jogo fácil, o Como é chato, é aborrecido. E na próxima semana pega o Liverpool. Então, pra Inter tentar aqui com um time misto nesse jogo e demorar a marcar, pouco custa. Então talvez a gente pode pegar essa vitória a 1,60, 1,70 e por aí vai. Então eu trabalharei esse jogo aqui totalmente ao vivo, beleza? Leeds e Chelsea. Cara, 1,75 pro Chelsea, eu sou obrigado a pegar um dupla chance Chelsea. Não tem nem como, nem conversa, tá? O Leeds vem aqui na 18ª colocação com 3 vitórias, 2 empates e 8 derrotas. E o Chelsea, cara, com um jogador a menos, ele quase venceu a equipe do Arsenal. Marcou e quase venceu a equipe do Arsenal. Vem jogando muito bem o Chelsea e vem para brigar pelo título essa temporada. Contra um Leeds que perdeu pro City, perdeu pro Aston Villa, pro Nottingham Forest, pro Brighton, ganhou aqui do West Ham, perdeu pro Burnley, pro Tottenham. Olha essa sequência que horrível, cara. E o Chelsea vem numa sequência bem legal de jogos. Pô, venceu o Barcelona, loucura isso daqui. Então, pra mim, eu vou pegar esse dupla chance Chelsea. Ou então, até mesmo, o empate anula Chelsea, numa cotação mais alta, mais elevada, de 1,30. Eu acho que dificilmente o Chelsea perde esse jogo aqui. Liverpool e Sunderland, pra mim, é jogo pra gols. De forma alguma, também eu vou confiar nesse 1,33 do Liverpool. Beleza, venceu o último jogo, conseguiu vencer o West Ham por 2-0. Mérito nenhum, cara. A fase do Liverpool é horrível. Tomou 4-1 dentro de casa pro PSV, tomou um cacete pro City. Não sei nem como vencer esse Real Madrid aqui, mas o Madrid também tem jogado mal, tá? Perdeu pro Crystal, perdeu pro Brentford, pro United. Loucura, cara. Não dá pra confiar. E o Sunderland é uma equipe boa, tá? Uma equipe que vem aqui no meio de tabelazinha na 6ª colocação, mas é uma equipe que tá próxima do pelotão aqui. Inclusive tá acima da equipe do Liverpool. De 13 jogos, marcou 17 gols. É uma equipe chata, tá? A gente pega jogos aqui mais complicados do Sunderland. Ele arrancou um 2-2 com o Arsenal, beleza? Venceu aqui o Bournemouth, tá? Empatou com o Everton, venceu o Chelsea.
Então, pô, uma equipe que empata com o Arsenal e vence o Chelsea merece o nosso respeito. Então aqui eu vou pegar o handicapzinho 2,5 pro Sunderland, beleza? Perdeu ali por até 2 gols de diferença, é green. Venceu, empatou, perdeu por 1 ou 2 gols, é green. Só não pode perder por 3 ou mais gols de diferença. Vamos agora pro Brasileirão, cara. Já estamos com um vídeo bem longo, mas enfim, vamos lá. Jogo interessante aqui que a gente tem do Brasileirão entre Bragantino e Vitória. Pro Bragantino, cara, praticamente pouco importa isso daqui. O foco é mais no Vitória que tá com 42 pontos, tá? Porque se o Inter vence e o Santos vence, empurram o Vitória aqui pra zona de rebaixamento. Então é um jogo bem interessante pro Vitória. Eu quero trabalhar uma coisa aqui. Escanteios por Vitória. Pega a linha que tiver, seja 3,5, seja 4,5, a linha mínima que tiver com cotação acima de 50 você pode pegar, que para mim tem muito valor, beleza? Fortaleza e Corinthians, cara, o Fortaleza vem numa recuperação interessante, venceu a equipe do Atlético, tá com 40 pontos, a Vitória põe ele a 43. Praticamente ele pode sair da zona de rebaixamento ou ficar muito próximo de sair na última rodada com essa vitória aqui sobre o Corinthians, sobre um Corinthians que agora o foco é Copa do Brasil. Tá? É um Corinthians que tem mais 2 jogos e, cara, o Corinthians está com 46 pontos. Dificilmente ele briga por essa vaga na Libertadores, tá? Então, e nem para cair, nem nada do tipo. Então, o foco do Corinthians, o pensamento do Corinthians é mais nessa semifinal de Copa do Brasil, que é de extrema importância para ele, para coroar um ano ali que ele teve, apesar de começar o ano bem e depois ir tendo alguns vacilos. Pro Fortaleza também é muito importante, né, esse jogo. Então, como o Manchester é mais forte pro lado do Fortaleza, ele vem numa sequência legal. Olha que é a sequência do Fortaleza, cara. Vem numa sequência bem interessante, 3 vitórias seguidas. Eu vou pegar um golzinho da equipe do Fortaleza aqui nesse jogo, dentro de sua casa, tá? Pô, vai pegar fogo aqui o estádio do Fortaleza, vai ser uma pressão muito forte da torcida e contra um Corinthians que, cara, não tá mais tão interessado assim no Brasileirão. O foco é a Copa do Brasil. Então, um golzinho da equipe do Fortaleza. Juventude Santos aqui é um confronto bem legal, apesar do Juventude já ter caído, né? Porque ele pode chegar no máximo a 40 pontos, então é um confronto interessante porque não acredito que o Juventude vá facilitar tanto assim para a equipe do Santos, mas é um jogo para o Santos de mais fácil acesso do que, por exemplo, o Internacional que pega o São Paulo fora de casa. Então aqui para o Santos é mais interessante, tá? O Santos aqui vem de uma sequência, vamos puxar aqui, de venceu o Sport, nada mais, nada menos do que a obrigação dele, empatou com o Inter, empatou com o Mirassol e venceu o Palmeiras, tá? Mas é uma fase também não tão interessante. E aqui o Juventude vem batendo bastante over 1,5. Cara, eu acho que o Juventude vai complicar a vida do Santos, viu? Eu vou trabalhar over 1,5 nesse jogo aqui, não vou pegar nada a favor do Santos, não. Eu quero mais de 1,5 gols nesse jogo. E São Paulo e Inter, a mesma coisa. Pra mim aqui eu não consigo pegar nada a favor do São Paulo, todo desfalcado, não jogando nada, pressão da torcida e contra o Internacional também que trocou de técnico, é técnico novo, pressão da torcida. Cara, os dois times aqui estão muito ruins, tá? Assim, desculpa ao torcedor, mas são dois times que estão muito problemáticos, cara, infelizmente. Tanto São Paulo quanto o Inter, péssimas gestões, esse ano foi pra descartar. Então, só que o Inter, a necessidade dele aqui é gigante, tá? Se ele perde esse jogo aqui, vai ficar complicado. A última rodada, o último jogo do Inter é contra o Bragantino. Um jogo relativamente mais fácil. Mas, pô, se o Santos vence e o Vitória vence, vai complicar demais a vida do Inter. Por quê? Se ele perder esse jogo, o Santos vai a 44, tá? E o Vitória já escapa. Então vai ficar Santos e Inter aqui na briga final. Complicado, tá? Complicado. Então eu vou trabalhar também 2 gols aqui. Esse jogo aqui tem tudo pra bater esses 2 gols aqui, porque é a necessidade das duas equipes muito forte. Bahia e Sport. Pô, aqui não tem nem como, né? Aqui eu vou puxar essa vitória do Bahia, não tem nem conversa. Sport rebaixado. Eu vou clássico aqui, vou pegar o Bahia pra vencer esse joguinho aqui, beleza? Flamengo e Ceará, também sem muita conversa. Aqui é vitória do Flamengo pra ser campeão, beleza? E Atlético e Palmeiras, aqui eu vou pegar um combinho que eu gosto bastante, eu acho interessante também. 2 gols no jogo e 4 escanteios no primeiro tempo, vai dar uma cotação próxima de 1,80, fechado? Então tá aí os jogos, muita coisa pra gente trabalhar. O nosso grupo tá aí na descrição pra você operar junto com a gente ao vivo também, a casa que a gente trabalha também, beleza? Vou deixar um bilhete pronto aí no final do vídeo, um mingão. Se gostou desse vídeo, cara, se inscreve no canal, deixa o like pra dar aquela fortalecida. Até amanhã, um grande abraço, fui!